Então, tem muita coisa para falar. Nós temos aí uma terceira matéria. Se não der tempo hoje, a gente joga para amanhã. Essa matéria que eu selecionei, como eu seleciono as matérias um dia antes, foi a melhorzinha que eu, que eu achei, porque foi no meio da tarde de ontem, de domingo. Mas eu primeiro queria contar um pouco a história do G20, né? O G20 já existe há mais de 2 décadas. Ele começou como uma reunião, não era 20 inicialmente, eram 19 dos países mais ricos do mundo. Quem seleciona esses países mais ricos do mundo normalmente é o Fundo Monetário, Banco Mundial, né? E era uma reunião dos ministros das finanças e dos bancos centrais desses países mais ricos, né? E ela já acontecia há muito tempo. Aí, quando teve a crise de 2008, aquela crise que deu uma quebradeira nos Estados Unidos e em um ou outro país da Europa, mas não afetou o Brasil, Lula falou aquela frase famosa: aqui vai ser uma marolinha, e foi mesmo, né? Nós não fomos afetados. Aí, a partir daí, começou a se consolidar a reunião do G20, que não se dava muita importância, e era mais ou menos hegemonizada pelos países imperialistas, pelos países mais ricos. Qual é a composição do G20? Se eu pudesse pegar o G7, que são os 7 mais ricos, e pegar os BRICS, que são hoje mais ou menos uns 13, esse é o G19, que são os 19. Talvez um ou outro que não seja de nenhum dos outros, nenhum dos dois, né? Então, o G19, e aí por que ele chega a 20? Era a União Europeia, que não vota, né? Agora, na verdade, tem que mudar para G21, que por proposta do Lula na gestão passada, o Lula é presidente desta gestão. Na gestão passada, o Lula propôs que a União Africana integrasse, porque essas uniões são organismos intergovernamentais. Então, a gente só fala da União Europeia, mas tem a União Africana, com uma diferença. A União Europeia está no estágio mais avançado, tem até moeda própria. A União Africana ainda não está nesse estágio, não tem moeda própria, mas é uma instituição intergovernamental, tem assento nas Nações Unidas, né? Essa é a Ursula von der Leyen, ela é a presidente da Comissão Europeia, né? Uma mulher de extrema direita. Então agora é o G21, porque é a União Africana, mas só votam 19. Quando a gente fala votam, nenhuma decisão é votada, na verdade. O documento final que vai ser aprovado amanhã, ele é um documento que já vem sendo construído por consenso. E falando em consenso, o representante da extrema-direita, o Trump, não está presente. Claro, o mandato dele é só 20 de janeiro. Então ele não fala, ele não opina e tal, mas ele mandou um representante. E adivinha quem é o representante do Trump nesse G20? Chama-se Milei, da Argentina. Ele veio para atrapalhar, para confundir, já atrapalhou na reunião do G20 social. Acho que essas imagens talvez sejam do. Não, é do G20 mesmo. Que eles se misturam do G20 social, já pega o embalo. O presidente Lula, esse final de semana, teve 9 reuniões bilaterais. Teve que cancelar 2, inclusive, com o Arce da Bolívia e com o Macron. Né? Não deu tempo. Mas ele vai fazer ainda, no meio da reunião do G20, ele vai encontrar esses 2 líderes. Eram 11 reuniões, muita gente pedindo reunião. A Úrsula elogiou o Lula de forma rasgada, ela falou que tinha que ser você o líder que unisse todos nós. Demagógica ela, claro, né? Uma mulher direitista, ela odeia Lula no fundo, né? Mas teve que render elogios ao Lula porque sabe a importância que ele tem. E aí o Milei, representando os interesses do Trump, criou problema no G20 social e vai criar problema nesse G20. Então eu dizia que a história da origem do G20 vinha reunião desses ministros. Então agora
essa reunião vai discutir clima, vai discutir paz mundial, vai discutir concentração de renda e a taxação dos mais ricos. Por quê? Eles descobriram que se um país adotar medidas para sobretaxar os mais ricos, esses super ricos mudam para outro país. E se esse outro país adota, ele muda para outro país. Então, se for combater mesmo a superconcentração de renda, essas imagens do Biden lá na Amazônia, né? O espião lá, que não sei o que ele foi fazer lá, né? Saber das nossas riquezas, etc. Né? Bom, essa concentração de renda, como é que você combate? Só pode combater isso mundialmente. Então, todo mundo tem que adotar medidas de taxação da riqueza dos mais ricos. Há muitos anos havia uma proposta, esse cara ganhou inclusive o Nobel, né? Tobin, o nome dele, e aí ele propôs a criação de uma taxa mundial que ficou conhecida como a taxa Tobin. É um percentual que seria aplicado nos ricos do mundo inteiro. E isso iria para um fundo mundial para combater a pobreza, a desigualdade, etc. Taxa Tobin de combate à pobreza e à desigualdade mundial, né? É interessante essa proposta, né? Só não fica claro quem que administra esse grande fundo, né? Que seria uma fortuna. Ele assinando coisas assim em território brasileiro. Não sei o que é isso, lá nos Estados Unidos eles não têm decreto nem portaria, eles chamam-se ordens executivas, né? É uma pasta de couro e tal. Cada caneta que eles usam só usa uma vez. Depois ele vai para um arquivo lá, um museu, não sei bem como que é, mas é uma caneta numerada, classificada, é todo um esquema lá, né? Que eles são a maior potência do mundo, eles podem se dar o luxo. Então, olha aí as imagens provavelmente o que é a abertura, depois nós vamos ver, amanhã vamos trazer o resumo da abertura do discurso do presidente Lula, né? Não sei se esse aí é exatamente a abertura ou é o G20 social, né? É o G20 social, faz parte ali das bilaterais, né? De alguma bilateral, né? Então, em resumo, não, essa é uma reunião muito importante, mas eu temo que o documento final, que poderia ser, inclusive com apoio dos Estados Unidos, que está favorável a esta formulação da taxação dos super ricos, né? O Milei vai criar problema como é consenso, não é votado, eles vão ter que achar uma formulação com um passo atrás. O que eu quero dizer com um passo atrás? Como a formulação clara de taxação dos mais ricos, a Argentina não vai concordar, vai vetar, eles vão ter que elaborar uma frase com uma interpretação de um passo atrás. Essa é minha expectativa, para o documento poder ser aprovado com um mínimo, né, que dê a entender que os 20 mais ricos do mundo, 19, são favoráveis a algum tipo de taxação, né? Mas vai ter que ser assim muito leve, porque a Argentina, sob orientação do Donald Trump, então o Trump não está presente, mas mandou um representante feroz, um representante raivoso, né? Disposto a tudo, né? Lutar com todas as forças e garras para fazer valer, para defender os interesses dos ricos e dos poderosos. Então, é claro que isso não vai tirar o brilho do evento, não é? Mas pode ser amenizar. O presidente Lula já é vitorioso, já é um grande evento, né? Já é reconhecido como um grande estadista, né? Vai ter campanhas contra a fome, miséria, etc. Mas a menina dos olhos é essa questão da taxação, né, desses caras que tem aí estatísticas, né, que 2% desses mais ricos do mundo tem aí
75% da riqueza, né, da população da Terra. Então isso não é nem capitalismo, né? Isso aí joga contra o sistema capitalista. Isso aí, na verdade, funciona isso é anticapitalismo, né? Então, por isso que alguns dos mais ricos, como Bill Gates e outros, eles são favoráveis a essa taxação, porque eles sabem que, né, não dá para continuar dessa forma, e essa desigualdade pode gerar, inclusive, está gerando, né, convulsões sociais, porque essa miséria, né, vai acarretando desigualdade, explosões, né? Então, vamos ver as discussões sobre a paz também. Não sei se as duas guerras, né, Ucrânia e Palestina, se vão aparecer no documento. No documento do G20 social, né, que não vai dar para a gente conversar hoje, não apareceu muito fraquinho no final, porque é exatamente essa questão aí. Amanhã nós vamos ver com mais calma. Tem setores da centro-esquerda brasileira que recebem financiamento internacional e não aceitaram que no documento final houvesse uma crítica muito grande aí ao sionismo. Eles têm muitas ligações aí com esse Estado de Israel. Bom, eram esses os comentários. Amanhã nós vamos trazer mais detalhes sobre os principais discursos que são feitos hoje já na abertura do G20, né?